Sérgio, cara, eu queria que você contasse um pouquinho, acho que as pessoas ficaram impressionadas, até vários agentes autônomos que estão assistindo o vídeo, muita gente acompanha a gente, empreendedores, cara, os caras saíram de 0 a 600 milhões em 4 meses, provavelmente vão chegar a 1 bilhão em pouquíssimo tempo e escalar muito esse negócio. Então conta um pouco da história do Sérgio, como é que você foi parar nesse mercado de investimentos em geral e como é que se deu o início da Alten aí. Fala pra gente, Sérgio. Perfeito, cara. Cara, a história da Alten é uma história que começou, né, quem me conhece e me acompanha, eu sou de Brasília, né? Então eu comecei minha carreira na área de TI. Então eu era gerente de contas na área de TI, atendendo o governo lá em Brasília, né? E sempre fui investidor, cara. Sempre fui investidor, assim, de forma autônoma, né? Então, meus primeiros passos ali, claro que não como o Daniel, que tá desde 1980, né? Mas eu comecei ali em 2006, eu cheguei a participar do IPO do Ibovespa. Você participou? Eu fiz uma flipagem aquele dia, cara. Eu saí com 35% e achei que eu era um gênio. Até do crash de 2018, 2008, né? 2008, desculpa. Eu preferia não participar. Só que sempre focado na minha área. E aí, ao longo do tempo, né, nesse período, eu sempre virava aquele consultor da família, né, dos amigos. Pô, onde que eu coloco? Na época, né, um mercado muito incipiente, não tinha YouTube, não tinha praticamente nada, né, era muito focado em alta renda, né, então os produtos, fundos de investimento, por exemplo, eram focados para alta renda, então o acesso, né, era mais restrito. Então eu fui meio que na raça ali, aprendendo, aí veio 2008, veio aquele crash, né, aí que eu, agora eu vou estudar, né, tomei na cabeça, achei que eu era um gênio, saí do IPO do Ibovespa. O ponto de inflexão foi 2008, né? Foi 2008. Eu acho que para muita gente, né, foi ali pelo menos dessa nova geração, né, de investidores, né, que começaram. Eu acho que a bolsa começou quando eu entrei, sei lá, devia ter 200 mil pessoas na bolsa. Hoje a gente vê aí alguns milhões, que é muito positivo para o país, né, Zatan? Daniel, a gente já comentou sobre isso em algumas lives também. País forte é um país que poupa, né, cara? É aquele país que tem poupança, vide os grandes países aí da Europa, enfim, da Ásia. E aí, enfim, decorreu esse período todo, eu já não... Naquela transição de carreira, cara, eu falei, cara, eu vou pra essa área, uma área que eu gosto, uma área que eu tenho um amor mesmo, assim, de graça, gosto e tal. E aí foi, no final de 2018, eu abri o escritório, né? Abri a Alten, lá em Brasília, começando pequenininho, coloca a mãe, coloca o pai, coloca o irmão, o amigo. E aí, né, fui desenrolando aquilo ali com muita dificuldade, né? É até legal a gente comentar para quem está vendo a gente falando de empreendedorismo. Todo negócio, quando ele começa, é mais do mesmo. Então, se você vai abrir um restaurante, tem muito restaurante, eu não vou abrir porque tem muito. Cara, acho que não é por aí o pensamento, né? Quando eu abri a Alten, já existiam milhares de escritórios. E não por isso eu desisti. Cara, eu vou enfrentar isso aqui, vou começar, claro, né? Tem dificuldade. Que negócio não tem dificuldade, né? E fui galgando isso. Só que chegou um momento, cara, isso era antes da pandemia, né? Finalzinho de 18, início de 19, né? Aquele mercado ali saindo da Dilma, né? Daquele governo ali, entrando o Temer, depois logo veio o Bolsonaro, enfim, uma era nova, né, para o nosso país. E isso meio que potencializou o negócio. Não que eu, naquele momento, a Alten saiu ali de 0 a 600 milhões, eu vou explicar Claro. esse trajeto, só que eu vi que eu precisava escalar, né? Não dava para a gente continuar eu ali no pinga-pinga, né? Colocando 1, 2, até mesmo porque o mercado de agentes autônomos ele já era pulverizado há anos. Tem escritórios aí que tem 15 anos, né? Que foi logo ali quando as grandes corretoras começaram a entrar no mercado e tirar do bancão, né? Então, sim, virou uma nova filosofia. E aí, cara, eu sempre bati, eu falei, cara, eu não gosto de produto ruim, cara, eu não tenho alguém que me atenda. Então eu abri a Alten para me atender praticamente. Porque aí eu comecei a ter acesso a produtos que eu não tinha, eu como investidor, pessoa física, né? E ok, então eu ganhei essa escala, eu consegui tirar a empresa da inércia, né? Mais uma vez, era mais um escritório, era mais do mesmo. Falei, cara, eu tenho que mudar isso aqui. Ou eu mudo isso aqui, ou eu vou ter que voltar a gerenciar contrato de TI de novo, que também não teria problema nenhum. E aí foi nessa época eu indo pra academia. Eu lembro até hoje, eu tava conversando hoje aqui. Eu indo pra academia, saí de casa, eu falei, cara, quem me acompanha aí sabe que eu sou um cara de fundos, né? Tenho ações, tenho fundo imobiliário, mas sou um cara que tem uma estratégia mais focada em fundo de investimento. Pesquisando, aí vi um tal de carteira Z, dica de hoje.
que eu comecei a acompanhar. Pô, vou seguir. Aí falei, vou seguir e tal. Tinha... Quantos tinha? 5 mil? 5 mil seguidores. 5 mil, dica de hoje não tinha... Carteira Z começou o Instagram em 2019, tinha 5 mil seguidores. O dica de hoje eu acho que tinha um pouco mais, mas o Carteira Z tinha pouco. Aí eu fui e mandei um direct pro Zatar. Recebi esse direct em 2019. Cara, e assim, esses dias a gente até escutou a mensagem, Sim. né? Mandei a mensagem, pô, Zatar, tem um escritório aqui em Brasília, vamos fazer uma parceria, pô, gosto de fundo também. E coincidentemente, os fundos que eu tinha, porque fundo bom é os fundos, né, que a gente estuda e recomenda, e é os fundos que eu tenho pra minha carteira. E coincidentemente nós tínhamos fundos muito parecidos, né? Colegas aí, como o pessoal da Versa, né? Um abração pra eles aí, entre outros. Falei, porra, já tive afinidade com esse cara aqui. E mandei uma mensagem pra ele. E nesse intervalo deu muito certo, né? Porque aí, logo depois, veio o Daniel. Vou contar uma história muito legal aqui, até o Heitor, né? Nosso assessor. Presta atenção nessa história. Nessa história aí das estruturas. Mas antes disso, eu falei, cara, eu preciso escalar porque eles ensinam, né? Eles educam, é escalado, tem engajamento, né? Porque a gente... Já existiam outros influenciadores, né? Bem famosos que eu não seguia, por exemplo, né? Não rolava aquele alinhamento. Não tinha, né, aquele alinhamento, Falei, cara, esses caras aqui, pô, tem um pensamento que, assim, é parecido com o meu, eu acho que dá uma liga aqui. E aí, né, além da competência, claro, existe a sorte também, né, Zatar e Daniel? Existe um pouco de sorte, um fator sorte em tudo, né? Tem um fator ali, eu acho que deu muito certo. Por quê? Porque a gente fez essa parceria, né? A gente consegui ter essa parceria com eles. Era um momento de crescimento, né? Tanto da Carteira Z quanto do Dica de Hoje também. Sim. A gente está falando aí de 3 anos atrás, praticamente, né? E a pandemia se aproximando, se aproximando. Logo quando a gente fechou a parceria, já deu muito certo, porque o escritório ele saiu de uma inércia onde tinha um assessor, que era eu, captando ali quase que porta em porta, saindo... Tudo digital, tudo... Tudo. Até então o escritório não tinha uma receita para ter um escritório chique, né? Então quem conhece o modelo de agentes autônomos hoje, né, em grande maioria, aquela Nespresso maravilhosa, aquele tapete maravilhoso, no melhor com prédio. Aroma de framboesa. Mas era o modelo, é o modelo ainda, né? Não tô falando mal não, hein, galera, mas assim, era o modelo. E a Alta, ela veio num viés diferente. Qual o modelo? Cara, eu tenho que focar no cliente. Então, hoje, qual o modelo hoje, em geral? Tem um foco no assessor, né? Existe o escritório, o assessor de investimentos, e o assessor tem a carteira dele de clientes, né? Então, ele atende ali o cliente. A Alta veio com outro viés. Muito pela parceria, né, que a gente conseguiu formar, educativa, onde o próprio cliente ele se auto-atende. Ele tem uma segurança. Claro que existem, né, situações do dia a dia ali, um erro, né, um aceite que exige o trabalho dos nossos assessores. Né? Inclusive, um abraço para a galera da Alta aí, sempre presente, pessoal muito engajado, né, um orgulho danado. Eu à frente aí da empresa, ter as pessoas que trabalham comigo, a gente vai falar deles aqui daqui a pouco. E aí, cara, foi engajando, foi entrando cliente, aí veio a pandemia. Tirando a parte trágica da pandemia, a pandemia potencializou demais os negócios da Alten. Por quê? Primeiro que a gente não tinha um escritório bonitinho lá no prédio, tal, que recebia o cliente. O nosso negócio foi totalmente digital, desde quando eu comecei até então. Hoje, né, com muito orgulho também, um abraço aos nossos clientes, estão batendo aí 23 mil clientes, então... realmente, né, se não fosse essa escala, esse trabalho educativo, com lives praticamente semanais aí, com os nossos parceiros, tem um outro parceiro também, que daqui a pouco eu vou falar dele aqui, que foi muito importante pra gente, a gente conseguiu escalar. E pelo fato da pandemia ter vindo, claro, né, parte trágica, isso aí não quero nem contestar, o cliente de Roraima, o cliente do Acre, né, que hoje a Alta ela tem clientes no Brasil todo, em todos os estados. Não é um modo de dizer, tem um cliente no Brasil todo, não. A Alta 23 mil clientes espalhados por todo o Brasil. Todo o Brasil. Né? Hoje nós temos o parceiro que é o BTG Pactual, também um grande abraço aí para meus amigos do BTG Pactual. Conseguimos escalar isso para o Brasil inteiro, muito pela quebra de paradigma. Como? Aquele cliente que ia lá no banco, ou ia no escritório de agente, né, falar tete a tete, ele aceitou fazer uma live, né, fazer uma áudio aqui comigo, eu mostrando para ele bons produtos, possibilidades, né? E era um mercado pro pequeno muito fechado. E aí vem, por exemplo, situações como
Né, no dia que o Daniel me convidou, foi um grande orgulho pra mim lá. Aquele dia lá eu tava até tremendo. Falei, caramba, eu vou fazer. Era o aniversário de 4 anos do Dica de hoje. De hoje, é. Né, eu até troquei ideia com ele. E era aquele dia a gente falando de operações estruturadas. Quem é do mercado mais antigo aí sabe que operações estruturadas era assim, só pra private, né, Daniel? Você que tá mais tempo no mercado, era só private. Aquele cara, o cara ligava pro Daniel, por exemplo. Tem uma operação assim pra você travar sua carteira. E aí a Alten vem, né? Num viés de democratizar o investimento, porque eu falei, cara, eu quero que esse pequenininho aqui, ó, que me manda mensagem todo tem dia acesso de manhã, também, então ele quer, ele falou, pô, eu quero, Na verdade, a operação estruturada abriram para pessoas físicas antes, mas como aquele COI, Certificado de Operação Estruturada, que era uma porcaria e que tinha uma taxa absurda para compensar essas pessoas físicas pagando às vezes 5%, 6% de taxa em cima de um valor pequenininho. Então eles chegaram a abrir ali um pouco antes, mas eram produtos muito ruins. Inclusive lá em 2016, 2017 ainda fazia vídeos mostrando os problemas desses COIs. Depois eu parei até de fazer e pegar no pé desses COIs, porque acho que todo mundo percebeu que eram ruins. Não, todo mundo percebeu que eram ruins, que não fazia sentido nenhuma. Você oferecia um capital protegido de um lado e uma rentabilidade pífia com uma chance mínima do outro lado. Enfim, mas a operação estruturada de verdade, como ia para o private, que o Sérgio está falando, é coisa muito nova. Era muito nova e não tinha, né, Daniel? Imagina para o cliente de R$1.000, o cliente pequenininho, que é o cliente que a gente prega, né? Então, é um cliente que a gente quer introduzir e ajudá-lo, né, nessa jornada de construção patrimonial. Aí vem, Daniel, a gente faz uma live, essa live hoje, eu até olhei lá, já tinha passado de 30 mil visualizações. Já tem um tempo, já tem 3 anos já, né, Daniel? Então, não, assim, mas mesmo assim, é bastante. É bastante, foi uma live que, a partir daquele momento, claro, né, já com os atalhos, a gente já fazendo lives. Os fundos já estavam já... Muita gente já abriu a cabeça para fundo também, isso, né? Enfim, eu acho que compõe bem uma estratégia, principalmente de boas gestões, que é o que a gente prega junto com a Carteira Z. E aí a gente fez aquela live e logo na outra semana veio a primeira operação, né? Nessa época tinha eu, o Heitor, então tá até aqui com a gente aqui, e a Carol Web, um abraço pra Carol Web, hoje da Carteira Plena aí, começando ali na Alten, ali, catando moeda, a gente ali, né, naquela coisa toda. Aí veio a live, veio aquele boom, e aí veio uma operação de Bradesco, eu acho, se eu não me engano. Cara, naquele dia a gente não sabia como a gente boletava, a gente não sabia o que era esse negócio de estrutura. Tudo era mato, né? Cara, tudo era mato. Cara, e aí o papel a gente lança. A gente tinha um grupo no Telegram, depois no final aqui eu passo os contatos, já tinha assim mais de 2.000 pessoas, virou aquele burburinho, aquele alvoroço todo, e entrou, sei lá, 100 e poucas pessoas nessa operação. Caramba. Cara, e não tinha um sistema, né? A gente não estava no BTG ainda, a gente estava na corretora antiga, né? na parceira antiga, que também não tinha uma estrutura para receber isso, boletar e fazer lá no book do cliente a operação. E era por e-mail, cara. Então, o cliente mandava por e-mail, a gente recebia aquele e-mail. Que trampo, hein? Devolvia aquele e-mail, só que aí, beleza, aí conseguimos fazer. Né, na época, até a gente brincou no grupo lá no Telegram, o Heitor ficou com dor nas costas, cara, ele quase que desiste, ainda bem que ele não desistiu. Fortíssimo aqui com a gente, tá com a gente, E pô, ele tá à frente disso hoje, né? Realmente é muito seguro, né? Eu fico feliz pelo crescimento que ele teve também. Hoje, dominar aquilo ali realmente não é para qualquer pessoa. E só que aí, cara, o papel andou. A gente tinha uma operação fechada, como o Daniel falou, não era um COI, mas tinha uns strikes ali, né? Só que os strikes ali, naquele momento, o mercado é muito dinâmico, né? E aquele papel andou, cara. Todo mundo teve que fazer de novo a boleta. Nossa. Cara. Então, assim, são situações que a gente conseguiu, depois de muito tempo, com esse tipo de sacrifício, fazer a corretora automatizar. E aí a gente se tornou pioneiro aí, praticamente, né, a nível nacional, de introduzir o pequeno investidor numa operação de grande calibre dessa, né? E hoje a gente continua fazendo aí, né? Não é sempre que a gente solta isso, porque é um mercado dinâmico.